Estamos no nosso tempo âncora. Semanalmente temos uma pequena reflexão bíblica para que a sua esperança seja renovada, para que a palavra de Deus toque no seu coração, que o Espírito use a sua palavra para que você continue, no caminho. E aqui no âncora nós estamos vendo a vida de Jeremias, o profeta Jeremias do Antigo Testamento. Lembrando a você que a nossa reflexão ela não vai seguir assim capítulo por capítulo, porque é um livro extenso, tem 52 capítulos. E porque também Jeremias é um livro bíblico de profecias que não está escrito cronologicamente. O que quer dizer? Que às vezes você vai vendo pelos reis que ele vai e volta em períodos de tempos distintos. Então, de certa forma, não adianta ler capítulo por capítulo, porque você não vai seguir a cronologia histórica do profeta. Então, nós vamos respeitar aqui uma cronologia histórica, e a nossa ênfase é mostrar para você que está acompanhando o âncora que Jeremias é um bom exemplo de uma pessoa valente. A palavra valente vem de coragem, vem de ousadia, vem do Espírito Santo que nos dá a intrepidez, vem daquele movimento que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, a pessoa de Deus nos concede a graça de atravessarmos aquilo que precisamos atravessar. Quer seja um deserto, quer seja o exílio, quer seja uma provação, quer um enfrentamento de uma decepção, de uma crise. E Jeremias, nesses estudos que vamos fazer hoje e os seguintes, nós estamos vendo um pouco da biografia dele, de como ele, como homem, como profeta, como um servo de Deus, vai atravessando aquilo que Deus permite que ele experimente. E nós começamos a semana passada o capítulo 1 e vamos continuar no capítulo 1. Então hoje nós vamos olhar para o primeiro texto, Jeremias 1, do 11 ao 18. Você olhando o Jeremias, sempre ele está dando o contexto histórico de qual período de rei que ele está falando. Se você olhar o 1:1, você vai ver que ele vai dizer assim, 1:2, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Então, para você se situar historicamente, já que ele não está linearmente construído, siga os reis, porque ele sempre te dá, essa é uma dica, Aqui é o rei Josias, daqui a pouco vai ser o rei Joaquim, e daqui a pouco vai ser o rei Zedequias. Se você seguir essa trilogia de reis, aí há linearidade. E isso que nós vamos fazer, vamos tentar seguir o período conforme a realeza desses três reis. E antes de ler o texto de Jeremias 1, de 11 a 19, eu quero comentar um pouquinho o contexto histórico que está nos livros de reis sobre a vida de Jeremias e o contexto histórico. Se você abrir em 2 Reis 21, você vai ver que Jeremias nasce quando um rei chamado Manassés é o rei de Judá. E Manassés pode ter certeza que ele compete com Acabe como um dos piores reis de toda a história do povo de Deus. Manassés, ele tinha a capital Jerusalém e ele reinou 55 anos. Pense você, metade de um século, que esse rei colocou seu próprio filho em um ritual de magia negra e o queimou como sacrifício. Isso Manassés fez. Ele importou mágicos, feiticeiros das nações vizinhas de Israel e colocou eles em santuários espalhados por todo o país. Ele foi feiticeiro, ele foi maligno, ele foi idólatra, ele foi cruel, de tal forma que depois dos 55 anos que ele reinou, Israel estava em total decadência, espiritual principalmente. E Jeremias nasce na última década desse rei, Manassés. E Manassés morrendo, o próximo rei é o filho dele, Amon. Mas foi tão ruim o reinado de Manassés que Amon foi morto, assassinado.
E quem veio ser rei? Josias, esse que está no capítulo 1, verso 2, que eu li para você. E Josias foi levado a rei, então Josias é o neto desse Manassés, com 8 anos de idade. E esse rei Josias, ele tem uma história muito interessante, se você olhar Segunda Reis, fala sobre ele, 21:9, Segunda Reis diz assim, que ele começou as reformas espirituais em Judá, porque acharam o livro de Deuteronômio, o rolo sagrado, e alguém levou ao rei Josias e os seus conselheiros, ele é um rei criança então, e essa leitura desse rolo, leitura da palavra de Deus, fez com que esse rei Josias reformasse, tentasse tirar a idolatria e trazer de novo Israel para Deus. Então, o Jeremias nasce no final do reinado de Manassés. E ele começa a atuar como profeta só no reinado de Josias, o rei menino. Tendo essa introdução, eu vou fazer a leitura então de Jeremias 1, 11 a 19 e depois vamos comentar um pouquinho, tá bom? Diz o texto assim: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. E o tema de hoje aqui é que mesmo na juventude, aqui Jeremias tem um pouquinho mais de 20 anos. Claro, é o início da convocação dele, da missão dele, do chamamento de Jeremias. Mas você deve ter percebido pela leitura que as palavras de Deus, as sentenças de Deus, o julgamento de Deus, né, a profecia de Deus para Jeremias é de exortação, é convocando esse povo ao arrependimento. Mas Jeremias está recebendo de Deus aqui uma promessa que vai haver muita luta, que ele vai ter que ter muitos enfrentamentos durante o período longo que ele vai exercer o ministério profético, 40 anos. E você lembra da semana passada que quando ele recebe a convocação no texto anterior, ele diz, mas eu sou uma criança ainda. Ele se justifica, eu sou muito jovem. De fato, muito jovem, mais de 20 anos, mas para uma missão muito grande. E Deus aqui clarifica para Jeremias e para você e para mim, que ele nos convocando, quando ele nos chama, dentro da vontade de Deus, haverão muitas batalhas. E aqui não é uma batalha apenas do inimigo que vai vir sobre Judá, sobre Jerusalém, o cerco, né? Mas que eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Esse é um tema importante para você e eu refletirmos nesse encontro âncora. As pessoas que vencem, o vitorioso, o mais que vencedor nas Escrituras, desde o Antigo quanto o Novo Testamento, quando Paulo diz, né, em Cristo nós somos mais que vencedores, Paulo está querendo dizer um super vencedor realmente.
mas é um super vencedor que vence pela força divina, pelo divino, pela graça. É um vencedor porque o Senhor o faz vencer. E os vencedores de Deus são os que enfrentam suas batalhas. São os valentes. Eu quero chamar a atenção para você que a característica de Jeremias é um homem valente, corajoso, audacioso, persistente, porque ele recebe de Deus a missão, recebe a força de Deus, e na narrativa, conforme os encontros que nós vamos ter aqui no Âncora, você vai vê-lo realmente enfrentando batalhas enormes, crises enormes, mas essa palavra aqui sempre é cumprida por Deus. A promessa de Deus sempre você vai assistindo e vendo os episódios, esse verdadeiro cumprimento do que Deus está dizendo aqui no capítulo 1, que estará com Jeremias e o fará vencedor. E está com você. Em nome de Jesus, nos dará a vitória naquilo que lutamos, né? Pois, então, qual que é a primeira ideia que nós podemos trazer aqui para você? Que há duas, né, pelo menos duas visões aqui que Jeremias vai receber. Não sei se você percebeu, né? Há uma pergunta que Deus repete para Jeremias. O que você está vendo, Jeremias? No comecinho do 11 diz aqui. O que você está vendo, Jeremias? Jeremias, o que você está olhando? O que você... Deus está trazendo para Jeremias duas visões aqui, no capítulo 1. A primeira visão é a visão tem a ver com botânica, com árvore, com planta da Palestina, né? É a vara de amendoeira. Jeremias 1, versículo 11 e 12. Essa é a nossa primeira parada aqui nessa reflexão. Ora, Deus está trazendo a palavra dele, o contato, o relacionamento, vai trazer para ele o que ele tem que pregar, anunciar àquele povo, mas ele quer marcar já no início dessa conversa que Jeremias, apesar de se sentir uma criança, que ele não tem condições de cumprir o ministério profético, o serviço profético, a missão, mas Deus agora vai confirmar a ele que você vai ser vencedor e vai dar duas experiências interessantes assim. Primeiro é essa da vara da amendoeira. A vara da amendoeira é como se fosse para curitibano, se você é daqui da terra, o ipê amarelo, por exemplo, em Curitiba. O ipê floresce possivelmente as mudanças climáticas no inverno. E esse ipê amarelo, quando floresce, além de ser lindo e belo, uma característica aqui de Curitiba, da nossa cidade, mas ele está também trazendo um anúncio. A primavera está chegando logo ali. Estamos nos finalmente do período mais frio, do período mais brusco, do período que talvez a gente fique mais, né, em casa. A vara da amendoeira dava, antes da primavera, uma florada branca. Ela ficava totalmente branca, que o pessoal até pensava que parece uma planta da neve, né? Mas o que Deus está querendo que Jeremias entenda, que ele mentalize, que ele recorde dos momentos críticos através dessa visão da vara de amendoeira? Que é uma antecipação. Essa visão é um sinal do que está para acontecer. E aqui existe na sua Bíblia, como existe na minha, quando ele fala dessa vara amendoeira, existe uma nota de rodapé no versículo 12. Na minha NVI está assim: a palavra vigiando assemelha-se à palavra amendoeira no hebraico. É um trocadilho. Ou seja, a palavra amendoeira no hebraico é como, não sei pronunciar em hebraico, mas é como se fosse shaked. E a palavra velo, cuido da minha palavra, é shoked. Então, é um trocadilho, substitui o A pelo O. O resto, a grafia é igual. O som muda, é óbvio. Nessa visão da amendoeira, de uma árvore, de uma planta, junto com o trocadilho, Deus está querendo que Jeremias faça uma associação no seu íntimo, que ele grave essa mensagem, que ele jamais esqueça do que ele está vendo, Jeremias. Estou vendo a amendoeira. Então, Deus está dando para ele o propósito da primeira visão,
que Deus certamente vai trazer tempos de primavera após essa sentença de juízo e julgamento. Haverá flores, frutos, um tempo quente, a primavera é uma explosão de vida, haverá renovo, haverá esperança para Israel, haverá renovação após esse período de exílio. E esse trocadilho, penso eu, e toda vez que Jeremias, nas suas lutas, lembrasse de que ele teve uma visão de Deus dessa vara da amendoeira, está dizendo, bom, a primavera, os tempos bons logo virão depois disso. Haverá renovação, haverá restauração. Tudo bem, tem inverno, mas a primavera está chegando. É uma memória para o profeta, jamais esquecer. Deus vai cumprir o que falou para Jeremias. É um marco histórico, mas é um marco também na mente e na vitalidade da fé de Jeremias. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a renovação da nossa fé? Olha, tem tudo a ver, porque na palavra de Deus e naquilo que Deus traz como uma pergunta, o que você está vendo, Jeremias? O que você está ouvindo, Elcio, da palavra, da escritura? O que você está recebendo de mim? Então nós precisamos ouvir, ver, guardar, fazer isso um memorial, fazer disso um símbolo que renove a coragem no momento oportuno, fazer disso um momento onde que marque a nossa caminhada para ter fôlego para o quilômetro seguinte. Bom, você pode dizer, mas eu não tenho uma visão como Deus está dando especial para Jeremias, mas lembre do trocadilho, amendoeira e eu velo sobre a minha palavra. Na NVI eles mudaram a palavra velo para vigiando a minha palavra. Ou seja, a minha palavra, Jeremias, ela se cumpre 100%. Creia você. Aquilo que Deus dividir com você através da sua palavra, que o Espírito traga ao seu coração, certamente é um sinal, uma resposta que vai acontecer na sua vida. Deus não deixa nenhuma palavra faltando. Se Ele partilha com você de algo no seu coração através, você é um cristão, você está perto de Deus pelo Espírito e pela palavra. Essa primeira visão também me diz que às vezes não vemos o que Deus está fazendo. Acontece com você isso? Eu até escrevi para não esquecer, partilhar isso. Às vezes nós não vemos o que Deus está fazendo e concluímos que Ele não está realizando nada na minha vida como eu gostaria que fosse. Acontece isso com você? Não estamos vendo nada e as coisas não estão acontecendo conforme as nossas petições, os nossos anseios, as nossas esperanças e expectativas. E aí a gente, como não está vendo nada, a gente acha que Deus não está fazendo nada. Isso não poderia acontecer com Jeremias, porque ele vai ter que ficar 40 anos esperando a segunda visão que eu já vou comentar acontecer, mas ele tinha que ter certeza que Deus está trabalhando atrás das cortinas do palco, que às vezes a gente não percebe todos os detalhes, mas crê, Deus está trabalhando no turno da noite, Deus está vigiando, Deus está fazendo, Deus está construindo os seus planos se você entregou sua vida a Jesus. Mas eu quero continuar essa frase. Não vemos o que Deus está fazendo e concluímos, Ele não está realizando nada na minha vida. Isso é um engano. A continuação pior disso é quando a gente diz assim ainda, mas ao contrário, eu vejo que o diabo está executando e está no controle de tudo, me parece, da vida humana. É pandemia, é problema financeiro, é político, é descaso, é o Brasil, é família. Às vezes a gente, além de não ver o que Deus está realizando, parece que não conseguimos enxergar os propósitos divinos, parece que a gente consegue valorizar e ver muito o que o mal está fazendo aí na vida social, a vida familiar, a vida pessoal nossa. Ou seja,
Nós subestimamos a ação divina, parece que não enxergamos, ou não entendemos, e superestimamos a ação do mal. Não que o mal não exista e não esteja atuando. Existe e está atuando. Mas superestimar o mal é dizer que Deus não está na sua soberania. E a vida de Jeremias e a Escritura nos afirma que Deus utiliza muitas vezes do mal e transforma o mal em bênção para os seus. É isso mesmo. Deus está acima de todo o mal. Deus está na sua governança, apesar de nós não estarmos às vezes entendendo as coisas da nossa vida. Está às vezes confuso. Está um nevoeiro, você não percebe. E essa coisa de superestimar o mal, superestimar a força do diabo, como se o diabo pudesse frustrar a glória e os planos de Deus. O diabo não pode. Ele tenta, ele busca a glória de Deus, ele tem ira, ele é mentiroso, ele quer destruir, mas há um limite para a ação do mal na vida do crente, do cristão. O limite é a graça de Jesus, é a presença do Espírito, é a proteção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Nem o mal, o maligno, não pode nos tocar, se não for, como no caso de Jó, uma permissão especial divina. Então, não sei como você percebe essa pergunta que Deus faz para Jeremias dessas duas visões. O que você está vendo, Elcio? Se eu olhar a minha vida, da família, o contexto, a realidade, dizer, nossa, então eu superestimo, supervalorizo, agiganto as informações da maldade, da crueldade, da selvageria, da desesperança, eu posso com isso subestimar que Deus não está no controle da história, mas Deus está no controle da história. Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim, com pandemia ou sem pandemia. As hostes demoníacas existem, existe a nossa natureza caída, existe, mas Deus é muito maior. Por isso, esperança. Esperança é uma âncora realmente para a alma, porque nós sabemos que a história de Jeremias, Deus está acima do mal. Todo o mal que vai acontecer nesse pior momento da história do povo de Israel, que é o exílio que eles vão sofrer, Deus está no controle da vida do povo dele, da vida de Jeremias, da sua vida e da minha vida. Há uma enorme diferença entre o que nós pensamos que podemos fazer e o que Deus nos chama a realizar. Esse é um segundo princípio. Há uma enorme diferença que Jeremias pensava que não podia fazer nada como jovem e que ele tinha vindo de uma história de um rei Manassés que reinou 55 anos com maldade, agora o rei Jeremias se sentia assim, olha, tudo bem, o rei mudou, agora é o Josias, é o rei criança, eu estou aqui vivendo na cidade de Anatote, pertinho de Jerusalém, mas olha, eu não posso fazer nada. Essa, às vezes, foi a ideia de Jeremias, desse início de chamamento dele, de que ele é apenas um jovem, uma criança, ele se sente incapaz, indigno. Muitas vezes você e eu começamos a olhar aquilo que precisamos caminhar na vida, né? Aquilo que está se apresentando na realidade, e achamos tudo muito pesado, muito penoso, muito difícil, para mim não dá. E nem que talvez você não seja um pessimista, não é pessimismo. Também não é assim que a gente não entenda que Deus tem todo o poder, não é inexistência da fé. É o momento presente, como Jeremias diz, eu sou apenas uma criança, não sei falar, como Moisés falou. Então há uma enorme diferença entre o que nós pensamos que podemos fazer, daquilo que Deus realmente nos chama a realizar com as nossas vidas, com os nossos recursos. E a resposta para sair dessa diferença entre o que Deus espera que eu faça e aquilo que eu acho que eu devo fazer para mim, para Deus, para a vida, na história e na vida de Jeremias, nós vamos ver nos próximos, a grande diferença é que Jeremias
E aí nós vamos ter 7 orações, não vamos conseguir ver todas, mas no dia que eu olhar as orações de Jeremias, eu vou deixar isso mais claro, que ao amanhecer ele ouvia a palavra de Deus e persistiu. Lá no meio do livro está, durante 23 anos eu acordei cedo para ouvir o que eu deveria falar e pregar e fazer no dia. Jeremias tem uma dinâmica muito clara na vida dele. Ele só será valente, que é o tema de hoje, ou corajoso, ou persistente, se ele souber ouvir e obedecer aquilo que realmente Deus quer fazer com a história dele. Não o que ele acha que pode, o que não pode, o que ele deveria, o que não deveria. Essa diferença de sintonia entre vontades, a vontade da governança divina, é diferente da vontade do ego do Elcio, do ego seu, da governança do ego, que é uma governança pecaminosa, ditatorial. A governança de Jesus é realeza, mas uma realeza amorosa e misericordiosa. A governança do ego nos leva a impulsos, nos leva ao aprisionamento, nos vícios, nas paixões, nos leva à busca da nossa própria satisfação, autossatisfação. Bom, a primeira pergunta de Deus a Jeremias foi: o que é que você está vendo? E ele diz: estou vendo a amendoeira, e a amendoeira está dizendo que Deus vai cumprir a palavra, mas há esperança depois disso. A primavera vai vir, Jeremias. Um dia o meu povo voltará a ser meu. Mas há uma segunda visão, se você perceber que Deus faz a mesma pergunta. No versículo 13, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, está inclinada do norte para cá. A visão da panela fervente do norte para o sul é muito clara. A água fervendo é uma água que limpa, é uma água que purifica, é uma água que tem uma inclinação do norte, da onde vem a Babilônia, para Jerusalém, que é o sul. Então eu vou ler aqui uma coisa para você e você vai entender melhor essa segunda visão. Eu quero ler isso aqui. Deus é quem decide a nosso respeito. Deus é quem decide o que vem do norte para tocar no seu povo em Jerusalém. Deus é quem decidiu criar o império chamado babilônico, ou caldeus, que vai vir o imperador Nabucodonosor. Deus está criando toda uma estratégia, na sua onipotência, na sua onisciência, de trazer como essa chaleira, na nossa linguagem aqui, uma panela de água quente, essa ebulição. Deus está trazendo a ebulição, esse lavar, esse purificar desta água sobre a vida do seu povo. Deus está deixando bem claro para Jeremias que a esperança de Deus é que haja, nessa disciplina, que haja restauração. Jeremias é modelado por essa visão da panela, da água quente. Jeremias, me parece que aí está sendo transformado do jovem inseguro para aquele que vai ser capaz de exercitar o ministério, o serviço a Deus profético durante 40 anos, 4 décadas. Essas duas visões, então, compõem no início do livro algo que talvez Jeremias nunca irá esquecer da vida dele. Além de que Deus trouxe a palavra para ser pregada, ele deu duas visões. E essas duas visões asseguram algo para nós hoje, que o Deus que nós cremos, ele tem os limites do mal, a data certa para as respostas às nossas orações, o momento certo onde ele vai exercitar o julgamento para que haja purificação, para que venha o arrependimento e a volta da vida do seu povo
a ser um povo que deixe de ser idólatra e seja um povo penitente. E nessas duas visões há um final, um grande finale, né? Assim, um fechamento que Deus dá para esse Jeremias ser um homem valente durante as 4 décadas que ele vai servir a Deus. O grande final está ali no versículo 17 do capítulo 1. É isso. Não fique aterrorizado por causa deles. É um conselho de Deus. Hoje eu faço de você. Então eu queria chamar a sua atenção para 3 questões. Não tenha medo, não fique aterrorizado, porque o Jeremias vai enfrentar a oposição do rei, do povo, dos outros sacerdotes, dos outros profetas, durante a vida toda dele, vida de muita luta, mas não era para se aterrorizar. Hoje, então, ele ainda jovem recebe um pronunciamento divino, né? Eu ainda hoje, eu te faço de você uma cidade fortificada, coluna de ferro e um muro de bronze. Imagine você essas 3 figuras, um jovem ouvindo que ele tem uma missão difícil, em nome de Deus, mas que Deus está dizendo, olha, haverá grandes enfrentamentos na sua vida, como há na nossa, certo? Mas você vai ser uma cidade protegida, uma coluna, né? Uma coluna de bronze, não é isso? Os 2 metais é ferro e bronze. Metais, coluna de ferro e muro de bronze. O muro de bronze, imagine, né? Que coisa impenetrável, que resistente, impossível de ser vencido. Deus está dizendo para Jeremias que ele é suficiente para gerar em nós a segurança contra qualquer tipo de adversidade e adversário. Crê você nisso? Quais são as suas adversidades? Eu não sei. Quais são as suas dúvidas na sua mente quanto a Jesus? Eu não sei. Pode ser que você esteja atravessando tempos de batalhas, né, de enfrentamentos. Sempre a gente tem algo que está enfrentando, certo? Mas em alguns momentos da vida, elas se tornam mais cruéis, mais intensas. Mas quando você ouve de Deus esse cuidado todo, né, maravilhoso que ele tem com aquele que é jovem, que está sendo chamado para uma grande tarefa, que ele vai ser uma coluna de ferro e um muro de bronze, e que ele vai ter que ir contra os reis de Judá, os oficiais, os sacerdotes e o povo dessa terra. E Deus está revelando, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Essa palavra para o seu coração nessa noite. Eu estou com você. Qual é o nome da sua luta? Não sei, mas o Senhor Jesus está com você. Quem está lutando contra você? Põe o nome dessa força, dessas pessoas, das suas próprias emoções, luta. Põe em oração. O que está contra você? Romanos não diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a oposição que você tem enfrentado dentro da sua alma, dentro da sua vida? Nomeie isso em oração. Eles lutarão contra você. Tá bom, Deus está dizendo isso. Vai ser luta. Temos batalhas, enfrentamentos, temos oposição, mas não o vencerão. Eu gosto dessa expressão. Talvez Jeremias trazia sempre na sua visão ou na sua memória a visão da vara da amendoeira, a panela de água quente e essa fala divina no começo da sua juventude, que ele não seria vencido. Pois eu estou com você, eu o protegerei, diz o Senhor. Ah, não há melhor proteção que a presença de Jesus. E não há maior promessa de vitória que não seja na companhia de Jesus. Eu quero finalizar hoje o capítulo 1. Da semana que vem nós vamos dar um salto, porque do 1 em diante, se você olhar, então ele começa a profetizar. O 2, o 3, o 4, já é o conteúdo profético.
Mas eu quero finalizar com a leitura do 2:13, diz assim, um pouco do conteúdo da pregação de Jeremias, que Deus diz para ele: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. A exortação de Deus para nós, nesse final, aquele que pode saciar a sua sede, é a água viva, é o Senhor Jesus, como diz no Evangelho de João. Cavar cisternas rotas, cavar poços que estão contaminados, estão vazando, que não podem satisfazer a alma, são iniciativas que às vezes temos de tentar resolver a nossa vida para satisfação, para proteção, para voltarmos a ter graça na vida ou segurança. Elas não dão em nada, porque a fonte de água viva é o próprio Deus. Não retém água a cisterna rachada, furada. Não retém água. O povo estava perdido. Não tinham em Deus mais a fonte da vida. Não tinham em Deus mais confiança que Deus pode proteger, que Deus pode cuidar. Então a sua esperança e a minha esperança está no que Deus faz com aqueles que o ouvem. Ele assegura atravessar os obstáculos e assegura que a vitória é de Jesus. Lembre-se disso, a vitória é a vontade de Jesus sobre a nossa. A vitória é que Jesus tenha toda a liberdade de fazer na nossa vida aquilo que Ele deseja. Então, o propósito desses estudos daqui da vida de Jeremias, muito mais do que explicar a sua pregação profética, é mostrar para você que isso está acessível a nós. Bebermos direto da fonte de água viva e permanecer na fé em Jesus. É ser o valente, é ser o corajoso, é fazer o enfrentamento da oposição. Você não está sozinho se você está na presença e na companhia do bom Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, abençoe as nossas vidas. A maior bênção que nós podemos ter é a Tua companhia e é relembrar que o Senhor nos promete segurança e proteção contra todo o mal e contra a oposição, Senhor. Obrigado porque permanecer na fé é ser vitorioso. Permanecer na fé é ter esperança em Ti, é receber perdão, é receber graça para cada dia. Renova, Senhor, a nossa ousadia, nos faz sermos valentes para vivermos a nossa realidade sem medo, sem estarmos aterrorizados pelos nossos problemas, Senhor. Sem termos medo do mal, sem termos, Senhor, pavor do diabo, sem termos pavor das nossas emoções que muitas vezes nos deixam instáveis, Senhor. Mas em nome de Jesus, que essa palavra nos dê, Senhor, a segurança através do Teu Santo Espírito que em nós está. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem continuamos no Âncora, um episódio a mais da vida do profeta Jeremias. Até mais.